Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um cliente que eu atendi no consultório. O cliente trazia a seguinte questão: Gustavo, meus relacionamentos afetivos fracassam constantemente, eu não me dou bem com os meus amigos, muitas vezes perco as amizades, a minha vida profissional eu não me realizo, né? Me parece que nada dá certo na minha vida profissional. E nós, conversando com esse cliente, apresentando as leis sistêmicas e depois encaminhando esse cliente para um workshop de constelação familiar, ficou claro perceber que este cliente, quando tinha 16 anos, os seus pais se separaram. Ele queria ficar com o pai dele na separação, mas o pai disse para ele: não, fique com sua mãe, cuide dela. O cliente interpretou isso como uma ordem, como uma obrigação de fazer o papel que o pai estava deixando de fazer com a mãe. E esse cliente passou realmente a violar a ordem e tomou o lugar do pai, como se ele agora fosse o marido da própria mãe. É lógico que isso não acontece de uma forma consciente, mas é muito frequente a gente perceber esses movimentos. Os filhos fazem isso motivados por amor. Mas o que aconteceu? A partir disso, ele tinha 16 anos de idade, hoje ele tem uns 34 anos de idade. Então, o que aconteceu? Desde esta época, quando os pais se separaram, ele se sentiu na obrigação e isso fez com que ele tivesse uma profunda rejeição ao pai, porque ele passava a acusar esse pai de ser o responsável por todo o fracasso da vida dele, né? Então ele rejeitava esse pai, ele punia esse pai constantemente quando ele estava com esse pai. Ele fazia questão de tratá-lo mal, de lembrar o que ele fez. Esse cliente me falava assim: eu tenho dó da minha mãe, eu vejo ela sozinha, sem ter com quem falar, sem ter com o que fazer, e ao mesmo tempo também sinto raiva e mágoa do meu pai pelo que ele fez. Veja o quanto esse cliente se intrometeu nos assuntos do casal e o reflexo disso na própria falência das realizações desse cliente. Observe quanto esse cliente se deu uma importância que ele não tinha para estar fazendo coisas que ele não devia estar fazendo, mas ele estava fazendo. Quando ele pôde ver numa constelação familiar o quanto ele perdia deste pai agindo desta forma, ele pôde ver o caminho de solução, que é uma reconciliação interna com este pai. Não é amar necessariamente, porque as pessoas confundem quando nós falamos de reconciliação com os pais, de amar esses pais. No caso dele, não era amor que nós estávamos mostrando para ele. Ele precisava parar de julgar, principalmente o pai, por aquilo que aconteceu. Então, ele ficou preso mais na necessidade de punição, de vingança interna, né? Mesmo que isso não fosse consciente a este pai, do que ser feliz. Porque todo o resto da vida dele, nada dava certo e ele tinha forte rejeição a ele mesmo, acreditando que ele não era capaz, que ele não era bom o suficiente, que ele não era bonito, interessante o suficiente para poder seguir o caminho dele e ter realizações profissionais, familiares. Ele dizia que ele queria ter a família dele, que ele queria ter os filhos dele, mas isso não acontecia. Isso fez com que ele pudesse enxergar esse caminho, e o mais surpreendente foi que quando ele enxergou esse caminho, ele resistiu a esse caminho de solução, que era essa reconciliação interna com o pai. Mesmo percebendo esse movimento de solução, o cliente optou por ficar punindo o pai. Ele dizia assim: mas como é que faz na prática? Não estou entendendo como é que faz na prática. Ele viu na prática como é que faz através da própria constelação. Mas ele resistia, ele não queria fazer esse movimento porque é algo muito profundo dele. E nós muitas vezes chamamos isso de criança birrenta, a criança birrenta que está dentro de nós, preferia sabotar a própria vida, sabotar a própria felicidade, do que fazer essa reconciliação que passava por não julgar mais este pai. Porque se ele pudesse olhar para a vida deste pai, ele entenderia por que esse pai agiu como agiu a vida inteira, como é que a mãe agiu como agiu a vida inteira. Então este caso é um exemplo típico de filhos que se intrometem na relação do casal e pagam um alto preço por isso. O preço
do próprio fracasso. E o cliente ficou muito decepcionado quando eu terminei os atendimentos individuais deles, que eram apenas 3 atendimentos, e mais o atendimento de grupo, onde ele pôde participar da própria constelação. Ele ficou decepcionado, porque ele acreditou que esse tratamento iria continuar. Se esse cliente continua em terapia, ele volta na terapia para sempre justificar por que ele não está fazendo o que ele precisa fazer. Então, é uma forma de se enganar, é um desperdício de tempo e de dinheiro, porque o cliente já tem em mãos ferramentas para fazer aquilo que ele precisa fazer. Mas ele opta por não fazer e prefere, às vezes, até continuar num processo terapêutico longo para sempre se lamentar, muitas vezes se colocar como vítima, né? Vítima da sociedade, vítima dos pais, vítima de um companheiro, né? Então, isso é muito frequente. Na constelação, é muito rápido mostrar uma imagem de solução. Sabendo qual é o caminho de solução, o cliente já sabe até o que precisa fazer. Se ele não faz, não vai ser o terapeuta, não vai ser a constelação, não vai ser nenhum outro método de ajuda que vai fazer por ele o que ele precisa fazer. Mas não fazendo o que ele precisa fazer, ele fica com a sensação, a consciência leve e com a inocência de que algo fora dele precisa fazer por ele. O pai precisa mudar, a mãe precisa mudar. E nada disso vai acontecer. É o cliente que precisa se responsabilizar e ele fazer esse movimento de mudança, que no caso dele era não julgar o pai. Bom, isso nós observamos com bastante frequência aqui nos atendimentos clínicos, nós percebemos isso também com bastante frequência. Mesmo vendo caminhos de solução, muitos clientes se recusam e preferem ficar com as suas razões ao invés de buscar realmente a própria felicidade e a realização. Isso é uma escolha, nós respeitamos e deixamos o cliente livre para assumir também as responsabilidades dessa escolha, assim como todos nós assumimos as responsabilidades das nossas escolhas. Era isso que eu queria falar com vocês hoje, porque é muito frequente acontecer isso. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal para você estar sempre atualizado dos novos vídeos. E na medida que chegarem perguntas também, vamos respondendo e vamos criando novos vídeos para vocês. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até logo!